Salve pessoal, mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou estar fazendo a leitura de um artigo do Ajonos, mas antes eu vou explicar um pouco do tema para vocês. Bom, quando a gente fala que bactérias e parasitas não causam nenhuma doença, a gente esbarra com muitas pessoas que vão dizer ali que a gente tá mentindo, que tá espalhando fake news, que tá negando a microbiologia básica, que isso é ensinado no curso primário e um monte de coisa. Mas a parte em questão é que a gente não acredita na teoria de Pasteur, que ainda continua sendo uma teoria. Então, foi feita por um químico que não era nem biólogo, acho que no século XIX, ele viveu no século XIX, século XX, e aí ele criou a teoria de que vermes, no caso micróbios, bactérias, entravam no corpo e causavam distúrbios ali, né? Eles comiam células e causavam doenças, infecções, doenças de pele, doenças infecciosas, vários tipos de doenças eram causadas, e até doenças que levam a óbito, eram causadas por esses micro-organismos. Por isso, ele foi o criador, acho que, da primeira vacina, a vacina antirrábica, foi ele quem criou, e abriu o caminho para que várias outras vacinas fossem criadas, e ele viveu na mesma época que teve ali o estopim para a criação de vacinas e a mudança de todo o sistema médico da época, né? Que foi trocado a homeopatia pelo sistema médico que a gente conhece hoje, que envolve remédios, medicamentos químicos, antibióticos e esse tipo de coisa, que muita gente diz que foram os Rockefellers que criaram isso tudo e tudo mais. Mas a gente não vai discorrer muito nesse tema, vai falar exatamente sobre os micróbios e como alguns micro-organismos vão te dar uma saúde vibrante. Bom, ignorem se vocês escutarem algum batido, porque o meu vizinho tá dando um show aqui de percussionismo e tá usando um tambor pra fazer alguma coisa. Ignorem isso, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível para que não atrapalhe. Bom, iniciando a leitura do artigo do Ajonos, bactérias e outros micróbios são responsáveis por uma saúde vibrante. Esse artigo vai estar traduzido na minha comunidade, no canal do Telegram. Então, se vocês quiserem acessar, ou se vocês já são na comunidade, leiam lá, porque vai ser muito bom para o entendimento de vocês. O maior mito e armadilha da sociedade atual, além do sistema bancário, é a crença de que os micróbios causam doenças. Muitas pessoas especificadas me criticam pela minha convicção de que as bactérias nunca causam doenças em humanos, já que pessoas muito inteligentes em todo o mundo acreditam firmemente na teoria farmacêutica e médica de que bactérias e outros micróbios causam a maioria das doenças humanas. Devo estar louco. Este artigo revisita a fobia de micróbios, porque muitas das mesmas pessoas que continuam a argumentar que há muitas provas de que os micróbios causam doenças. Espero que este artigo ajude as pessoas a abrirem suas mentes para perceberem a origem das doenças humanas. Não vi nenhuma evidência clara que prove que os micróbios causam doenças em humanos. Talvez esse mito, em que se acredita hoje, seja tão plausível e verdadeiro quanto a crença de que a Terra é plana. A ideia de uma Terra plana foi debatida matematicamente, cientificamente e teosoficamente até 1880. Por quê? Algumas pessoas simplesmente não conseguiam conceber a Terra esférica. Então discutiram até que a maioria desistiu após as fotos do Sputnik da Rússia. Como sou um exemplo vivo de alguém que deveria ter morrido milhões de vezes por ingerir alimentos infestados por micróbios, é hora de as pessoas reconhecerem de uma vez por todas que os micróbios não causam doenças, porque as pessoas acreditam que criaturas microscópicas podem usurpar corpos e sistemas corporais inteiros, mas consideram seguros para os nossos organismos produtos químicos e perigosos que matam bactérias. Nossos corpos são compostos de 90 a 99% de bactéria. Há 100 vezes mais DNA bacteriano em nossos corpos do que DNA humano. Portanto, somos, na verdade, 99% bactérias e 1% humanos. Todo microbiologista é ensinado e condicionado durante a faculdade a acreditar que algumas bactérias são maliciosas e perigosas. Eles não percebem que as células consumidas por algumas bactérias já estão morrendo ou mortas. Os professores apontam para essas bactérias e dizem: elas estão comendo células. Aí está a prova de que algumas bactérias são nocivas. Todos aprendem essa bioquímica incorreta. Eles não percebem que as células consumidas por algumas bactérias já estão morrendo ou mortas. Os professores apontam para essas bactérias nocivas e dizem, entre aspas, elas estão comendo as células.
Aí está a prova de que algumas bactérias são nocivas. Todos aprendem essa bioquímica incorreta, que é um mito. Os alunos não têm a oportunidade de estudá-la. Se tivessem, acabariam descobrindo que essas chamadas bactérias ruins são simplesmente faxineiras, consumindo células gravemente danificadas, moribundas ou mortas. As crianças aprendem por meio de desenhos animados, programas de TV e comerciais que os micróbios causam doenças. Elas não entendem que essa propaganda midiática é tão verdadeira quanto os desenhos que assistem. Todos são condicionados a ter preconceitos sobre micróbios da mesma forma que crianças criadas por racis aceitam que certas raças são más. Somos condicionados a aceitar conceitos falsos. Corporações que controlam a mídia e o governo constantemente nos fazem lavagem cerebral com a retórica de que micróbios causam doenças. Essas corporações produzem substâncias químicas perigosas para nós e para o meio ambiente, mas nos dizem que seus produtos novos ou aprimorados de alguma forma nos salvarão de doenças porque destroem criaturas microscópicas, considerando que nossos corpos são compostos de 90% a 99% de bactérias. Isso faz tanto sentido quanto 900 mais 47 igual a 1. As pessoas que vivem mais em contato com a natureza e em fazendas não aceitam facilmente essa propaganda, pois veem animais saudáveis lambendo e comendo fezes uns dos outros e prosperando. Será que os trabalhadores rurais já viram animais lavando os cascos e o rosto antes de comer? Será que já viram animais limpando seus coxos antes de se alimentar? Será que já viram animais vibrantes e saudáveis em meio à suposta contaminação microbiana? Provavelmente é a razão pela qual a maioria das pessoas inteligentes acredita que os micróbios causam doenças se deve aos avanços espetaculares nas tecnologias eletrônicas e mecânicas. A tecnologia é extremamente impressionante. Pessoas inteligentes pensam, entre aspas, se podemos ter avanços tão grandes, certamente a medicina também é. O indivíduo comum simplesmente transfere inconscientemente esses avanços para a medicina. No entanto, os avanços médicos são tão factuais quanto perna longa, porque nenhuma dessas tecnologias é curativa. Explorando nossa natureza rica em bactérias. A digestão começa na boca, com a infiltração da saliva rica em bactérias nos alimentos. Segundo muitos bacteriologistas, temos mais bactérias nas salivas do que cães e gatos, dependendo da saúde de cada pessoa. 80 a 90% da digestão da boca ao cólon sigmoide deve ser realizada por bactérias. As enzimas digestivas, que em condições saudáveis devem apresentar de 10 a 20% da digestão, quebram as partículas maiores dos alimentos para que as bactérias possam se infiltrar e consumir as moléculas alimentares. As bactérias se alimentam das moléculas dos nossos alimentos. Os subprodutos bacterianos, fezes e urina, são o nosso alimento. No entanto, empresas que podem se dar ao luxo de gastar 100 milhões de dólares por ano em anúncio nos dizem que teremos sorrisos mais brilhantes, mais sexo, mais amigos, mais dinheiro e vida mais felizes se usarmos pasta de dente e enxaguantes bucais antibacterianos que destroem não apenas as bactérias digestivas em nossas glândulas salivares e boca, mas também em nossos cérebros. Os departamentos de saúde nos bombardeiam com notícias sobre ataques de micróbios durante décadas. A E. coli foi culpada dezenas de milhares de casos de intoxicação alimentar, resultando em vômitos e ou diarreia severos e algumas mortes. No entanto, por volta de 1985, à medida que mais microbiologistas observaram que a E. coli é uma parte natural, útil e inofensiva da digestão intestinal, a medicina e o governo desviaram a atenção da culpabilização generalizada da E. coli para um monstro recém-criado, a E. coli O157H7, geneticamente modificada. Não houve um pio sequer da comunidade científica e do governo pedindo desculpas por décadas de preconceito contra a E. coli. Em vez disso, apresentaram ao público essa nova praga, a E. coli O157H7. Até hoje não encontrei um único exemplar de O157H7 na natureza, incluindo nos infames campos de espinafre contaminados da Califórnia ou em fazendas industriais. O único O157H7 que consegui observar foi uma cultura que me foi fornecida por um observador universitário que obteve do FDA e CDC. Será que essa criatura,
criada pelo homem está sendo implantada na sociedade, em hospitais e em alimentos para continuar nos manipulando e nos fazendo acreditar que nossa natureza microbiana é ruim e que os venenos químicos industriais são bons, a atividade microbiana patogênica nos alimentos não causa intoxicação alimentar ou doenças. Os agrotóxicos industriais, os aditivos alimentares e o processamento causam intoxicação alimentar. Ponto final. Os departamentos de saúde têm a responsabilidade de proteger as pessoas da contaminação. No entanto, suas mãos estão atadas pelas grandes empresas farmacêuticas, alimentícias e industriais, que são as verdadeiras culpadas pelas doenças. Então, a quem culpar as pessoas encarregadas de nossa saúde? Elas culpam os grandes erros da natureza e da criação, os micróbios. Querem que acreditemos que, embora o ser humano tenha vivido pelo menos 4 milhões de anos entre micróbios, e seja 90 a 99% composto por eles, são os micróbios que causam as doenças e nos matam. Então, o que causa todo esse vômito e diarreia, incluindo diarreia com sangue e doença renal? A diarreia e o vômito não são doenças, mas sim processo pelo qual o corpo elimina toxinas rapidamente para prevenir doenças. A contaminação química e não os micróbios é a causa da maior parte dos casos de intoxicação alimentar. Mesmo toxinas antigas e isoladas podem ser liberadas do nosso corpo a qualquer momento e expelidas pelo estômago ou intestino, através do vômito e da diarreia. Toxinas de todos os tipos podem se misturar no corpo, criando substâncias químicas ainda mais voláteis. Isso pode ocorrer a qualquer momento e geralmente não está relacionado aos alimentos ingeridos anteriormente. No entanto, às vezes, substâncias químicas presentes nos nossos alimentos podem causar diarreia e vômito. Se alguém for examinado no momento da diarreia e do vômito e forem encontradas bactérias de limpeza, as chamadas patogênicas, consumindo as células danificadas, a culpa recai sobre o alimento ingerido anteriormente, em vez das substâncias químicas que causaram o problema. Isso não é ciência, mas sim ignorância preconceituosa. Os produtos químicos industriais, quando acumulados isoladamente ou misturados nos organismos, são substâncias altamente voláteis que podem causar doenças de intensidade variável, desde leves até graves. Quantas pessoas você conhece que sofreram queimaduras ou erupções cutâneas graves devido à exposição e ao contato com produtos químicos? Imagine o quão voláteis são essas substâncias internamente. A menina que morreu de síndrome hemolítico-urêmica foi tratada com cipro, mas a E. coli, supostamente presente em seu suco de maçã, foi a culpada. O condicionamento começa na infância. A publicidade martelada na mente de crianças, pais, a ideia de que os micróbios destruirão crianças, relacionamentos, sexualidade, vida e vidas. As pessoas são condicionadas a acreditar que os novos aprimorados sabonetes, roupas e cobertores antibacterianos manterão as crianças a salvo dos micróbios perigosos. Os produtos químicos são adicionados aos tecidos e os próprios tecidos são tóxicos e perigosos. Fibras antibacterianas sintéticas, que geralmente são formas de plástico, entrarão na boca, nas vias nasais e nos pulmões das crianças. A penugem tóxica se dissolve e contamina nossas crianças com substâncias químicas que causam doenças graves. Conforme esses tecidos envelhecem, produzem ainda mais penugem. Consequentemente, é muito provável que nossas crianças desenvolvam câncer precocemente. Será que apenas as crianças ingerem essas fibras? E os irmãos, as mães, que lavam e manuseiam esses tecidos? E os pais que aconchegam seus filhos envoltos neles? Todos os que vestem e inalam penugem a todo instante. Até mesmo quem está por perto pode inalar a penugem tóxica. Os tecidos sintéticos, já que são plásticos e bastante tóxicos. Poucos avanços industriais resultam em bem-estar e saúde a longo prazo. Todos os equipamentos médicos são projetados para alterar o corpo e melhorar temporariamente suas funções, sem promover a saúde. Por exemplo, a cirurgia a laser nos olhos altera artificialmente o formato de uma córnea fraca ou danificada. Ele não corrige os problemas de saúde ocular que causaram a deformação da córnea. Se uma pessoa tem uma alimentação muito inadequada, a córnea deformada voltará a se deformar em 90% dos casos dentro de 5 anos. Será que os médicos lucrarão novamente com o mesmo procedimento? Provavelmente a pessoa pagará milhares de dólares para repeti-lo. Se possível, em muitos casos, a cirurgia só pode ser realizada uma vez na vida. Não existem instruções eficazes para os pacientes sobre como melhorar a saúde ocular antes ou depois da cirurgia. Quando os olhos não melhoram,
Os oftalmologistas continuarão a reexaminar a visão, vender óculos e lentes de contato e lucrar bastante. A tecnologia médica não foi desenvolvida para nos curar, mas sim para nos tratar, repetidamente visando o lucro, assim como a maioria das máquinas é projetada para quebrar em vez de durar. O processo chamado obsolescência programada. Os medicamentos são criados para tratar sintomas e não para corrigir a causa deles. Os medicamentos são desenvolvidos com um conceito semelhante ao da obsolescência programada, garantindo que continuemos a consumir medicamentos e terapias médicas. No entanto, a maioria dos medicamentos falha na maioria das pessoas, mesmo naquelas que parecem nos ajudar. Com medicamentos eventualmente param de funcionar, todos eles causam danos a longo prazo. Porque venenos que destroem nossas bactérias naturais são implementados em massa. As bactérias são responsáveis por 99% de todas as funções do nosso corpo. Os antibióticos destroem todos os tipos de bactérias, reduzindo as funções digestivas. Eles destroem as bactérias responsáveis por todas as funções corporais. Um tratamento de 5 dias com antibióticos pode destruir 1% das bactérias do nosso corpo. Destruindo 1% do nosso corpo, ficamos fracos e doentes. Todos os disruptores endócrinos presentes em dezenas de milhares de produtos reduzem os hormônios que normalmente dão às pessoas a coragem de defender seus direitos. Animais expostos ao flúor na água tornaram-se tão dóceis que não revidaram quando atacados e espancados até por outros animais que não foram expostos ao flúor. Nos campos de concentração, o regime de AH usava flúor na água para tornar os prisioneiros mais dóceis, fazê-los sentir-se impotentes e prejudicar sua concentração. Em tempos como estes, quando os governos são controlados por corporações e minam completamente nossos direitos constitucionais e nossos impostos são destinados a banqueiros e Wall Street como subsídio, será que o governo nos quer dóceis para que não possamos orquestrar uma revolução como o que nossos pais fundadores fizeram por volta de 1776? Como podemos remediar? Devemos evitar a contaminação industrial e hospitalar. Devemos seguir uma dieta crua e equilibrada como a minha dieta primal. Voltemos ao assunto das bactérias. O que precisamos fazer para reverter o mito disseminado de que micróbios causam a maioria das doenças? Primeiro, cada um de nós precisa entender que os micróbios não causam doenças. Precisamos compreender que a presença de micróbios em uma doença não constitui prova de que eles causaram. Em vez disso, devemos observar que quando os organismos são alimentados com suas dietas naturais de alimentos orgânicos e saudáveis, as maiores concentrações de bactérias resultam em uma digestão, limpeza e cura mais rápidas e completas. A primeira vez que percebi esse fenômeno foi quando estudava 2 casos de poliomielite. Um dos casos foi hospitalizado e receber medicação intensiva, incluindo antibióticos. Os níveis de bactérias em todo o corpo estavam muito baixos. De acordo com a ciência médica, isso era positivo, mesmo o paciente estava enfraquecido e piorando a cada dia. Outra pessoa com poliomielite foi tratada em casa, com a dieta crua, composta principalmente de carnes e laticínios crus. Ela apresentou melhora dentária. Sem uso de antibióticos, seus níveis bacterianos estavam altos em todo o corpo. Quanto mais evidências de bactérias e resíduos da poliomielite, maiores eram suas melhorias. A poliomielite completou seu processo de limpeza da medula espinhal em 6 semanas e mais 4 semanas foram necessárias para que ela se recuperasse a ponto de conseguir se movimentar bem o suficiente. Fiquei surpreso e feliz ao perceber que a saúde podia ser muito mais tangível e natural do que a indústria médica, sua comunidade e seus aliados me fizeram acreditar. O que causou a epidemia de poliomielite na década de 1950. Alimentos enlatados foram impostos às massas durante a Segunda Guerra Mundial. Todas as pessoas em casa foram orientadas a consumir esses alimentos para apoiar os soldados, como as pessoas em casa. Longe da G, beneficiariam os soldados consumindo alimentos processados e ricos em aditivos e contaminados com metais. Ninguém se beneficiou, exceto as grandes empresas alimentícias e seus investidores. Minha mãe e muitas mulheres, com pouca educação sobre qualidade alimentar, adoravam alimentos enlatados. Elas não precisavam mais abrir, lavar, cortar e fatiar os alimentos.
Bastava abrir uma lata e despejar o conteúdo em uma panela ou prato. O que se seguiu como consequência do envenenamento por estanho foram epidemias de amigdalite e poliomielite. As amígdalas têm a função de proteger a tireoide e o cérebro de ataques direto de substâncias presentes na boca. Quando o estanho acompanhado de aditivos entra nas amígdalas, danifica as células. As amígdalas utilizam células adiposas, sejam elas linfáticas ou glóbulos brancos, para absorver toxinas. Quando ocorre o dano ao tecido amigdaliano, a liberação de toxinas por todo o tecido circundante, causando erupções cutâneas e inchaço na garganta e na boca. Quando o estanho e outros aditivos entram na medula espinhal, pode ocorrer poliomielite. Se a medula tentar eliminá-los em vez de retê-los na gordura, a poliomielite é um processo de limpeza para livrar a medula espinhal da toxicidade metálica. Tanto a poliomielite quanto a amigdalite são processos de limpeza que não devem ser interrompidos, mas sim auxiliados por uma nutrição adequada. A Terra não é um disco plano e os micróbios não são a causa das doenças. Os produtos químicos industriais e a poluição são sempre a causa das doenças, seja na culinária, no processamento de alimentos, em medicamentos ou em qualquer outra fonte de poluição ambiental. Os micróbios são nossos aliados, seja no fornecimento de nutrientes, na construção ou na limpeza. Todos nós deveríamos nos sentir felizes e aliviados por sabermos que podemos fazer muito mais pela nossa saúde do que nos fizeram acreditar. Não precisamos ser vítimas de nossas doenças. Após essa constatação, podemos passar dias e noites preocupados, cuidando da limpeza e cura natural do nosso corpo, mesmo que às vezes seja trabalhoso e tenhamos que suportar reações de desintoxicação. Devemos celebrar nossos micróbios de limpeza. A armadilha contagiosa. Acreditar que as doenças são contagiosas é falso e perturba a paz de espírito. Culpamos animais, outras pessoas e micróbios por nossas doenças. Se culpamos os outros por nossas enfermidades, incluindo os micróbios dentro de nós, aprisionamos a nossa mente, fazendo-a acreditar que as doenças não fazem parte de nós. Acreditamos ser vítimas e defesas. Subconscientemente acreditamos que não podemos e não devemos confiar na natureza, nas criaturas e em nossos semelhantes. Quando acreditamos que alguém nos transmitiu uma doença, automaticamente pensamos que devemos atacar essa pessoa e nossos corpos para nos livrarmos da doença. Todos saem feridos em guerra, inclusive os vencedores. A realidade é que a doença provém exclusivamente da toxicidade industrial, e quando a toxicidade se acumula, muitas vezes destrói partes ou sistemas inteiros do nosso corpo. Já ouvi muitas pessoas afirmarem que um ex-namorado ou ex-namorada lhe transmitiu o vírus da herpes. Nos casos de herpes, toxinas como metais pesados se acumulam nos nervos. Em nossas sociedades industrializadas, todos nós temos metais nos nervos. Podemos não saber que temos metais nos nervos porque não apresentamos sinais, sintomas. Os minerais metálicos se aglomeram e não conseguem sair facilmente das terminações nervosas. No entanto, quando o corpo decide desintoxicar metais das terminações nervosas, é isso que causa feridas dolorosas e descobrimos que temos herpes. Segundo o Dr. Robert Shaw, médico de Beverly Hills, Califórnia, 85% das pessoas na sociedade industrializada têm herpes, incluindo mulheres solteiras que nunca tiveram relações sexuais, idosos que não se envolvem com beijos ou relações sexuais. Também podemos contrair a doença. Os vírus não são contagiosos, eles fazem parte do organismo de todos. Então, por que algumas pessoas desenvolvem herpes após o contato com alguém que tem o vírus? Seria a pessoa cujo corpo começou a desintoxicar metais das terminações nervosas e apresenta lesões hepáticas. É a essa pessoa que a comunidade médica industrial querem atribuir a culpa. No entanto, o único contágio possível é o educacional, não o microbiano. Seu corpo pode aprender a desintoxicar terminações nervosas, observando outro corpo neste processo. Existe o fator climático, que é constantemente descartado como causa de contágio. A gripe é a doença mais amplamente considerada contagiosa, porque pessoas na mesma família
a contrai uma após a outra, ou todas ao mesmo tempo. Aqui está a melhor analogia que conheço. Os ursos despertam da hibernação mais cedo nos EUAs do que no Canadá, e depois no Alasca. Seriam os ursos contagiosos porque aparecem primeiro nos EUA, depois no Canadá e depois no Alasca? Todos os ciclos intensos de limpeza do nosso corpo são periódicos, às vezes sazonais. Nossos estilos de vida, que nos levam a ingerir metais industriais tóxicos, são responsáveis pelo herpes e por diversas doenças. Podemos mudar nossos hábitos se tivermos a sorte. Podemos viver em áreas rurais, livres da indústria e sua contaminação. Mesmo que isso não seja possível, podemos evitar alimentos processados repletos de 60 mil aditivos químicos industriais diferentes. Podemos eliminar ou pelo menos reduzir drasticamente as toxinas em nossas casas e escritórios. Assim podemos criar ambientes mais propícios à saúde.